Tudo bem? Sejam bem-vindos. Como estão? Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Gi, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite. Vou esperar um pouquinho o pessoal ir chegando. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou mostrar um baralho novo para vocês aqui. Oi, Rita. Manda no grupo para mim, que a gente tá ao vivo nos grupos, por favor. Oi, Uli. Rita, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Estão ouvindo, vendo bem? Tá travando? Como é que tá aí? Contem pra mim. Ana Luísa chegando. Vera, sejam bem-vindos. Sim, que bom. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou mostrar um baralho novo que eu comprei e que, gente, eu indico, tá? É um baralho bem tradicional, vem com as 36 cartas do Lenormand. Ele é um baralho com uma pegada antiga, sabe? Bem de época, tá vendo? Ó, ele é o Grand Lenormand. Ele tem nos Estados Unidos, Portugal, Brasil. É esse daqui, ó. Gente, eu paguei na Shopee, vou até pegar aqui pra ver certinho o valor pra vocês terem noção. Ele vem de fora, tá? Ele vem de fora do país, então ele demora a chegar, tá? Ele demorou quase um mês pra chegar. Mas eu nem avaliei pra vocês terem uma noção do preço que eu paguei nesse baralho. Foi muito barato para a qualidade que ele entrega, tá? Ó, eu paguei com desconto de frete, né? R$ 37,50. Paguei R$ 37,50, tá? Com aquele desconto do frete. Ele tem um material bom, ó. Ele é um papel plastificado. Essa aqui é a parte de trás dele e essa aqui é a parte da frente. Algumas pessoas podem falar assim, ah, mas a imagem, ela não é das melhores. Na verdade, ele tem uma pegada bem antiga, tá? Antigamente, na época da Madame Lenormand e tal, os baralhos eram assim, né? Com esse estilo. Então, eu achei ele fantástico. Rita, eu vou deixar o link pra você, porque eu não sei certinho, eu não sei falar o nome dessa loja. É um nome bem estranho. Mas eu faço o link e coloco nos stories e mando pra você no privado, tá bom? Olha isso, gente. Ele é um baralho levíssimo. Pensa num baralho leve. E além de leve, ó, ele traz bem as figuras mesmo do baralho, tá vendo? Ó, a cruz. Então, um baralho barato. Pra quem tá começando, é um baralho ótimo, tá? Pelo preço, é de uma qualidade incrível. E ele embaralha muito bem. Olha só como é fácil embaralhar esse baralho. Vocês estão vendo como a carta entra? Eu não usei, porque o baralho ele fica bom depois. Ele fica bom depois de muito tempo de uso. Aí o baralho fica fácil de embaralhar. Assim, ó, esse eu não usei, tá, gente? Eu comprei e não usei. Olha como ele embaralha bem. Então, é um baralho que eu indico, tá? Me surpreendeu a qualidade. Eu comprei sem crer, te juro. Não estava acreditando nele, mas me surpreendeu. A carta dele é super fina, mas ao mesmo tempo que é fina, por ser plastificada, né, ter essa espessura
de plástico, ele é um baralho que é durável e ele é super leve. Olha como fica fininho o deck dele. Já vou colocar na minha lista. A Dai está viciando a gente no baralho. Isso não vale. Gente, eu sou viciada. Tenho que trazer pra vocês. E assim, ó, o que é bom, eu falo que é bom. E o que é ruim, eu falo que é ruim, tá? Quando eu não gosto de um baralho, eu trago pra vocês que eu não gostei. Ele é o Grand Tableau. É esse daqui, ó. Mas eu vou deixar o link nos stories depois, tá? Depois da live eu deixo o link nos stories pra vocês poderem acessar. Eu paguei R$ 37,50 com aquele cupom de desconto do frete, tá? Quem não tiver com cupom, sai caro. O meu, sem o cupom, sairia em torno de R$ 70. Porque ele vem de fora, demora uns 30 dias pra chegar. Mas chega, tá? Tem um outro que alguém me indicou, que eu também comprei, que é o baralho da Leclerc. É lindo, eu paguei no total de R$ 50,28, mas já faz mais de mês que eu pedi e tô esperando ainda. Mas diz que já tá no Brasil, então já chega. Chegando eu mostro pra vocês também, tá? Mas esse daqui, ó, fantástico, tá? Vale muito a pena, vale muito a pena. Custo-benefício excelente, tá? Excelente, principalmente pra quem tá começando. Então, vou deixar, eu sei que não é o tema da nossa live, mas enquanto o pessoal tá chegando, vou deixar pra vocês nos stories o link de onde eu comprei, tá? E aí vocês podem entrar, olhar e ver certinho. Certo? Combinado? Então, vamos lá. Hoje a nossa live vai falar de espiritualidade e se o baralho cigano pode te ajudar a desenvolver a sua espiritualidade. Mas antes da gente chegar na espiritualidade em si, eu preciso entender vocês. Eu até coloquei uma caixinha de pergunta, mas eu acho que eu não fui específica, tá? Porque assim, ó, eu recebo muita gente falando pra mim o seguinte: Dai, eu quero desenvolver a minha espiritualidade, é pra isso que eu busco o baralho. Mas o que pra você é desenvolver a espiritualidade? Desenvolver a espiritualidade é desenvolver a sua mediunidade? É isso que você enxerga como espiritualidade, como desenvolver a espiritualidade? Porque eu preciso entender o que vocês estão buscando para eu te trazer o direcionamento correto. Então fala para mim aqui, ó, o que para você é desenvolver a espiritualidade, né? O que você busca quando você está buscando desenvolver a sua espiritualidade? Fala aqui para mim, conta aqui. Se para você espiritualidade é a mesma coisa que mediunidade, o que você realmente está buscando nessa parte espiritual? Fala aqui para mim. Quem vai conversar aqui comigo? Conta aqui na caixinha, escreve aqui para mim o que para você é desenvolver a espiritualidade através do baralho cigano. Pessoal chegando, seja bem-vinda, Josi, Rita, Wallace, seja bem-vindo. Faz tempo que eu não te vejo, Cíntia chegando aqui também, sejam bem-vindos. Acho que vou deixar vocês na aula. Por que, Adriano? Me conta o que é desenvolver a espiritualidade pra gente ver. Pra mim, espiritualidade e mediunidade são diferentes, legal. Pra mim, até uma meditação em busca de é uma busca de desenvolver a espiritualidade. Legal. O que mais, gente? O que é para vocês desenvolver a espiritualidade? Vamos lá. Se joguem. Falem para mim aqui, para que eu possa orientar vocês da melhor maneira possível. Ó, a Gi falou assim, ó, pra mim espiritualidade e mediunidade são coisas diferentes. Vocês acham que é diferente? Conta aqui pra mim. A Gi falou, ó, ser médium é receber entidades. Mas desenvolver a mediunidade é outro assunto. A Joelma falou. E aí, o que vocês acham? Então, vamos lá? Mas você vai colocando aqui. Eu vou falando, mas eu quero que vocês vão colocando aqui pra mim, tá? Então, a gente vai começar com uma coisa bem simples, tá? Vamos começar
do básico, né? Primeiro, o misticismo. O que é misticismo? Misticismo é a busca pela comunhão direta com o divino, com o oculto, através de meditações, de rituais, de práticas. Então, eu busco o divino através de algo. Então, através de um ritual, através de uma vela, através de uma meditação, através de uma entrega, né, em religiões africanas. Então, eu busco através de algo. Isso é o misticismo, é buscar esse oculto através de algo. Ficou claro para vocês? O que é misticismo? Que é buscar o oculto através de algo? Quando eu busco o oculto através de algo, o que acontece? Eu estou trabalhando ou buscando algo místico. Então, muitas vezes, principalmente, né, na verdade, nós que buscamos entender a espiritualidade, entender essa conexão, aí eu sou mística, isso, quando a gente busca entender sobre bruxaria, quando a gente busca entender sobre mediunidade, tudo isso traz um misticismo embutido nele, tá? Então, tudo isso tem aquele quê de misticismo. Então, por mais que eu traga o baralho cigano sem o misticismo, eu estou buscando enxergar o oculto através do baralho. Então, querendo ou não, também é místico, tá? Por quê? Porque eu estou buscando o oculto. Porém, quando eu trago que a gente não precisa de misticismo, é o quê? A gente não precisa obrigatoriamente colocar mais elementos místicos, como, por exemplo, velas, incensos, água, toalha. Não preciso. Posso. Gosto. Uso. Entende? Então, eu não preciso, mas eu posso. Eu não preciso, mas eu gosto. Então, tá tudo bem. Então, se você quiser colocar pedra, água, incenso, fazer uma oração, fazer uma meditação antes de fazer suas leituras, tudo isso você pode. Tudo isso eu preciso? Não precisa. Pode, mas não precisa. Ah, mas eu sempre fiz, vou deixar de fazer agora? Só se fizer sentido para você. Porque muitas vezes você faz isso já há tanto tempo, isso faz tão sentido para sua vida que se você deixar de fazer, você vai ter dificuldade na sua leitura. Então, a ideia aqui não é desmistificar, é mostrar que não há necessidade de ser assim e que só assim está certo. Tem o jeito assim e tá certo, e tem o jeito que não tem tudo isso e também tá certo. Entenderam como a parte do místico ficou claro para vocês? Boa noite. Ó, o Adriano coloca assim, ó, mediunidade, desenvolver o seu eu superior. Espiritualidade é dom de buscar o divino. Mediunidade só desenvolvimento traz de livros, estudo, Allan Kardec, livro dos espíritos, médiuns, legal. O estudo da espiritualidade cigana, minha família do candomblé, isso aí. Então, vamos lá. Ficou claro que é o místico para vocês, o misticismo? Ficou com alguma dúvida sobre misticismo? Se ficou, coloca aqui para mim, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho do que é mediunidade. Eu não vou me aprofundar, porque a ideia aqui não é trazer para vocês uma aula sobre mediunidade e nem sobre misticismo. É que vocês entendam as diferenças para eu conseguir te mostrar o quanto o baralho vai te ajudar espiritualmente, ok? Então vamos lá, a definição de mediunidade. A mediunidade, ela é uma ponte, tá? É uma ponte entre eu ser encarnado, ou seja, eu, pessoa viva, né, encarnada, e um espírito morto, desencarnado. Então, é uma conexão entre duas consciências. Uma consciência de carne e uma consciência sem carne, porém consciência. Então, a mediunidade é essa ponte entre duas consciências, tá? Por que eu deixo isso claro? Porque às vezes existe também a... Fugiu o nome, não é... Como é que é, gente, que falam? Mistificação, tá? Ah, é mistificação, tá? Não.
Não, animismo, não é mistificação, lembrei o nome, animismo. O animismo, gente, não é mistificação, não é estar fingindo. O animismo, muitas vezes, é estar em contato com uma parte sua que você não enxerga, tá? Então, o animismo é uma comunicação sua com o seu inconsciente ou com partes de você, dos seus corpos astrais. E a mediunidade é uma conexão entre consciências diferentes, é externo a você. No misticismo, o que acontece? Nós, como humanos, como psique, nós criamos personalidades, que a gente chama de alminhas, tá? Que são sentimentos, sensações, que a gente põe tanta força que cria uma massinha que fica no nosso campo. E essa massinha tem força. Muitas vezes eu consigo acessar essa massinha e isso é animismo, porque é uma parte minha que eu estou acessando. Eu criei essa massinha. Animismo. Eu estou me conectando com uma consciência diferente. Algumas pessoas chamam de entidade, outras pessoas chamam de espírito, outras pessoas chamam de morto, cada um chama de um jeito. De quiumba, tem inúmeros nomes. E eu não vou dizer o que tá certo e o que tá errado, porque vai de cada pessoa, da sua crença e da forma que você foi ensinado. Então, não é esse o mérito, tá bom? Mas vocês entenderam a diferença entre mediunidade e animismo? Ficou claro para vocês o que é animismo e o que é mediunidade? Fala aqui para mim se ficou claro. Fala aqui para mim, ficou claro o que é animismo e o que é mediunidade? E na mediunidade, ó, uma coisa que o Adriano disse faz muito sentido, tá? Por quê? Porque diz Allan Kardec, que todos somos médiums, ou seja, nós todos conseguimos ter esse acesso, mas nem todos precisa ter e nem todos precisa buscar. Você vai fazer isso se você quiser. Você tem acesso, você consegue acessar, mas você só vai desenvolver uma mediunidade mais aprofundada se você quiser. Então, se você quer desenvolver a sua mediunidade, você tem que estudar mediunidade, você tem que entender como ela funciona. E isso é muito mais profundo do que as pessoas pensam. Porque para eu entender a mediunidade, né, eu sei que tem o livro dos médiuns de Allan Kardec, que é incrível, mas eu tenho que entender chakras. Porque é através dos chakras que essas consciências se acoplam, tá? Então, entender a mediunidade é algo um pouco mais complexo, mas é um estudo fantástico para quem quer se aprofundar, tá? Quiumba são espíritos menos evoluídos, sem luz. Isso, mas isso no que você acredita. Tem gente que quem trabalha com quimbanda não acredita dessa maneira. Então, a gente não vai entrar nesse mérito, tá? É só a forma que as pessoas chamam e tá tudo certo, tá bom? Achei excelente sua explicação sobre o que é animismo e mediunidade. Que bom, que bom. Ficou claro, então, a diferença entre animismo e mediunidade, certo? Então, vamos lá. Preciso ser médium para ler baralho cigano? Ou preciso estar desenvolvendo a minha mediunidade para ler baralho cigano? Não, não preciso. Preciso incorporar uma entidade para ler baralho cigano? Não, não preciso. Por quê? Porque o baralho cigano, ele é técnica, tá? O baralho cigano, ele é arquétipos, ele traz uma linguagem, e linguagem a gente aprende como o português. Então, quando a gente era criança, né? A gente foi para a escola aprender português. Então, a professora chegou em você e falou assim, vamos lá. B-I-A, ba, B-I-E, bé, não é assim? Ok. Ela ensinou meia dúzia de conexões e você fez o que com o resto? Aprendeu. Aprendeu a conectar, aprendeu a ler. Você não aprendeu tudo que o português tem antes de ler, você aprendeu a conectar. Aprendeu a conectar, aprendeu a ler. O baralho cigano é a mesma coisa. Ele é uma linguagem simbólica. Lá nos homens das cavernas, eles se comunicavam como? Por símbolos. Quantas cavernas, quantos locais que nós temos, no Egito tem muito, aonde tem desenhos.
Era como eles se comunicavam, então é uma linguagem. E linguagem a gente aprende. Se eu não me engano, é hieroglifos o nome que se usava para os desenhos, se eu não me engano, tá? Não estudei a fundo isso. Mas é uma linguagem. Então, linguagem nós aprendemos. Eu não preciso de mediunidade para ler baralho cigano. Porque baralho cigano é uma linguagem simbólica. E uma linguagem simbólica nós aprendemos, ok? Boa noite, tem uma amiga que sempre ia numa cartomante que atendia incorporada, é do Borogodó. Mas não tem problema, Edna, uma cartomante atender incorporada. A questão é, você tem uma entidade, essa entidade quer usar as cartas, ou usa de você para trazer essas mensagens através das cartas, tá tudo certo. Eu não sou contra isso. Eu sou contra dizer que só é certo assim, porque não é verdade. Não é verdade. Não é só assim o certo, né? Porque o baralho é uma linguagem a gente aprende. Então, independente se eu estou ou não incorporada, eu posso ler o baralho, tá? A diferença é que se eu estou incorporada, quem está lendo o baralho não sou eu. Não é? Se eu estou em conexão com uma outra consciência, essa outra consciência que está passando a mensagem não sou eu. E se eu faço a leitura, eu sou a cartomante. Então, tem essa diferença, tá? Quem tá lendo é a entidade, ou é você. Mas tá tudo bem, os dois jeitos estão certos. Não tem o certo e o errado. Eu só quero que vocês entendam que isso não é pré-requisito. Eu não preciso desenvolver a minha mediunidade, trabalhar com uma cigana, trabalhar com uma pombogira, para poder ler baralho cigano. Não preciso. Preciso estar disposta a aprender a linguagem. Se eu aprendo a linguagem, tá tudo certo, eu vou aprender a ler baralho cigano. Certo, Daiane? Sabe quando comecei como médium, eu tive uma pessoa que me deu um conselho maravilhoso. Devo passar muito antes de entrar, porque quando desenvolve, não tem volta. É isso aí. Pensar muito antes de entrar, porque é pra vida toda. Exatamente. Então, vamos lá. Ficou claro o que é a mediunidade, o que é o animismo, e que a gente não precisa de mediunidade, e que o baralho cigano é uma linguagem. Vocês entenderam que é uma linguagem? Entenderam o porquê ele é uma linguagem? Me disse isso, ficou claro, porque isso é muito importante que vocês entendam. Que o baralho cigano é uma linguagem. Isso é importantíssimo que vocês entendam. Fala pra mim aqui se ficou claro que é uma linguagem e por que é uma linguagem. Fala aqui pra mim. Enquanto vocês digitam, vou falar um pouquinho de ritual. Já os rituais, ritual é tudo... Gente, vamos lá. Eu sempre falo, não precisa de ritual. Verdade, não precisa de ritual, mas a vida é um ritual. A vida é um ritual, né? Por quê? Porque um ritual é tudo que a gente faz com intenção simbólica, tá? Mas, ao mesmo tempo, é toda a nossa rotina. Então, ó, se eu levanto de manhã e todo dia eu faço a mesma coisa, então eu levanto, vou direto pro banheiro, escovo meu dente, penteio meu cabelo, tiro meu pijama e todo dia eu repito esse ciclo. É um ritual. É um ritual. Não deixa de ser. Entende? Eu, por exemplo, eu falo, gente, não precisa de ritual para ler baralho cigano. Não precisa. Mas eu sento, pego meu baralho e embaralho. Todo dia para ler eu embaralho meu baralho. É um ritual. Certo? Então, querendo ou não, nós temos rituais no nosso dia a dia. Então, ritual é tudo que eu faço que me ajuda de alguma maneira, né? E o ritual que a gente vai levar mais pro místico é tudo que tem uma intenção simbólica. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho. Fácil, deixa eu pegar aqui, que eu até deixei no jeito pra mostrar. É que vela não tem nenhuma por aqui. Mas vamos supor, ó, eu peguei aqui um incenso e umas pedras aqui. Então, vamos lá, ó. Tem um copo d'água aqui também. Então, vamos supor que eu vou acender esse incenso para limpar o meu baralho, tá? Qual é o ritual? O que eu estou trazendo para esse incenso? Que eu quero que ele funcione como um material de limpeza. Eu estou dizendo para ele que eu quero que ele funcione como um material de limpeza. E aí eu pego o meu baralho e falo, olha, incenso,
limpa pra mim o baralho. Limpa, tira a energia negativa, tira tudo que tem de ruim. Entende que eu estou dando um comando? Então, eu estou usando algo físico palpável como uma intenção simbólica. Intenção. O que vale é a minha intenção. Se não tiver intenção, isso aqui não serve pra nada. Nem isso, nem a pedra, nem o baralho, nada. Porque o baralho só responde a você porque você tem a intenção de acessar. Quando eu chego pro meu baralho, embaralho o meu baralho, falando, olha, a Vera quer saber. Então eu pego o baralho e falo, a Vera quer saber se a viagem que ela vai fazer vai ser boa. Eu tô fazendo o quê? Eu tô impregnando o meu baralho com intenção. Intenção de saber se a viagem da Vera vai ser boa, tá? Quando eu pego uma pedrinha pra pôr em cima do meu baralho, ou pra pôr em cima da minha mesa, pra representar a terra, ou pra limpar o baralho, se eu for pôr em cima do baralho, eu vou falar pra ela pra que é, pra você limpar o meu baralho. Se eu for pôr ela em cima da mesa, pra que é? É pra representar a terra, é pra aterrar, é para me trazer pro consciente. Então, você tá pedindo para aquilo te ajudar em algo que é sua intenção. Então, isso só serve, o ritual serve para que você canalize a sua intenção. Acender uma vela por acender não vai te servir de nada. Se você não falar para aquela vela qual é a intenção que você tá colocando nela. Acender um incenso só para ele ficar cheiroso não vai servir de nada se você não falar qual é a intenção que você está pedindo para aquele incenso. Isso é um ritual. Ficou claro? O ritual e a necessidade de ter uma intenção. Então, se você monta uma mesa linda de baralho, mas não tem intenção nenhuma naquela beleza toda, é só uma mesa bonita. Não é um ritual. Agora, se eu monto a mesa, pego meu copo d'água, falo pra água, olha, absorve toda a negatividade dentro dessa água, é uma intenção. Se eu falo com a pedrinha, é uma intenção. Então, montar uma mesa bonita só por montar, não adianta. É melhor não montar, porque você só tá perdendo tempo. A não ser que você queira deixar o negócio bonito, também tá tudo certo. Posso fazer tudo isso? Posso. Fica lindo, fica cheiroso? Posso. Devo? Não sei. Faz sentido pra você? Se faz sentido pra você, faça. Se não faz sentido pra você, não faça. Vai responder do mesmo jeito, porque a sua intenção aqui foi me dê a resposta sobre tal coisa. Então, você colocou a intenção no seu baralho, ele vai te responder. Com vela ou sem vela. Com água ou sem água. Com pedrinha ou sem pedrinha. Ele vai te responder. Porque tudo é intenção. Se eu tenho a intenção, ele vai me responder. Então, não adianta fazer a melhor mesa do mundo sem ter intenção. Isso ficou claro? Que o seu maior poder é a sua intenção. E que o ritual é só usar o que você tem a favor de ancorar, de dar força e potência para sua intenção. Fala para mim se ficou claro isso para vocês, tá? Outra coisa que eu escuto muito, tem que ter herança de mão. Se eu não tiver herança de mão, eu não posso ser cartomante. O que é herança de mão? É ter uma mãe, uma tia, uma avó, um primo que fale pra você, a partir de hoje, Edna, você pode usar o baralho porque eu tô te passando a herança. Isso não é verdade. Não é verdade. Você pode ler baralho porque ele é uma linguagem simbólica, como eu já expliquei. Posso estar errada, mas não acredito que uma entidade venha aqui para ler e ganhar dinheiro. Eles não precisam disso. Na verdade, Edna, quem trabalha com a entidade para ler, eu não sei como funciona, de verdade, tá? Porque quando eu estudei e aprendi sobre a entidade, eu entendi que a entidade não precisa do baralho para acessar nada. Que quem precisa somos nós que não temos esse acesso, estamos presos na carne. Mas eu não vou julgar quem faz e quem ganha dinheiro com isso. Por quê? Porque se eu posso ler o baralho e ganhar dinheiro com isso, porque eu ganho dinheiro com isso, eu vivo de baralho cigano, por que uma pessoa que usa a entidade ou está com a entidade não pode?
De repente, a entidade dela faz isso para que ela se sinta segura, porque se não fosse assim, ela não faria, né? E de repente é o ganha-pão dessa pessoa. A gente não sabe se depois, na hora que ela vai pro terreiro, que ela vai fazer os seus atendimentos, se ela não tá fazendo uma tremenda caridade. E que aquilo é o que sustenta ela. E a entidade dá esse aporte para ela, para que ela se sinta segura, porque de outra maneira ela não se sentiria. A gente não sabe. Então eu não posso julgar, tá? Eu também acredito que não precisa, mas eu não posso falar isso é extrema verdade, porque eu não sei. Eu só sei o que eu aprendi. E eu não posso pegar o meu aprendizado como a única verdade do mundo, tá? Mas eu acho que muitas vezes a entidade dá esse aporte para a pessoa para que ela possa ganhar a vida, para poder também servir, também ajudar aí dentro da religião, tá? Uma mãe de santo uma vez me falou que jogar baralho era 50% de estudo, 50% de espiritualidade. Depende do que é espiritualidade. Depende do que é espiritualidade. Mas pra mim, não. Pra mim, o baralho é 50% de estudo. Pra mim, é mais de 50, tá? Pra mim, é mais de 50. É 60% de estudo, 40% de intuição. Desenvolver a sua intuição. Então, fica 60-40, tá? E no estudo, por que 60 de estudo? Porque no estudo entra treinar, entra técnica, não é só as cartas. Então, eu tenho que treinar também. Então, precisa de um pouco mais de estudo do que de intuição. Mas para ela, se a intuição é semelhante à espiritualidade, ela não tá tão errada. Então, depende, eu não sei qual é a visão dela. Todos os oráculos têm que ser estudados. Sim, eu acredito que sim, todos os oráculos têm que ser estudados, tá bom? Mas tem oráculo que é passado de mãe para filha, e tá tudo bem. Por quê? Eu leio cartas, eu resolvo que eu vou parar e que eu vou ensinar minha filha a ler carta, mas eu vou ensinar. Ela está aprendendo, né? Então eu passei a mão. Mas isso é necessário? Não é necessário, tá? Qualquer pessoa que queira aprender, aprende, porque o baralho é uma linguagem simbólica. Como eu expliquei, como o português, como qualquer língua que se aprenda, o baralho é uma linguagem simbólica, tá? Sim, baralho, búzios, runas, borra de café, de qualquer maneira você vai ter que aprender, né? A mão, ler a mão, quiromancia. Então, de qualquer maneira, a gente vai ter que aprender, tá? E chegamos à tão esperada espiritualidade, né? O que é espiritualidade? Então, gente, antes de fazer ali o que é o normal, né? Que, tipo, a espiritualidade é como eu quero me conectar com o oculto, como eu quero me conectar com algo maior, como eu busco essa conexão com algo maior. Isso é a espiritualidade. Mas, eu gosto de falar uma coisa que pra mim faz muito sentido. A gente busca a espiritualidade em religião, a gente busca a espiritualidade nas entidades, e eu não acho ruim, tá? De jeito nenhum. Tenho um respeito absurdo por todas as religiões, por entidades, tenho um respeito absurdo por entidades. Mas, vamos lá. Eu busco na entidade a espiritualidade, eu busco na mediunidade muitas vezes a espiritualidade. E eu esqueço do espírito que está mais próximo de mim. Está 24 horas comigo, que sou eu mesmo. Eu sou um espírito. A única diferença de mim para os mentores, para os guias, como vocês querem chamar, é um corpo de carne. É só essa a diferença. Eu sou um espírito preso num corpo. E eles são espíritos que hoje estão livres de um corpo. É a única diferença. Ah, mas eles são mais iluminados, eles enxergam mais. Agora, saber se eles são mais iluminados ou menos iluminados, eu não sei. Porque aqui eu só enxergo um palmo na frente do meu nariz. Eu não consigo enxergar mais de um palmo. Por quê? Porque eu tô dentro de um corpo de carne, eu tô limitada. Mas eu sou o principal espírito da minha vida. E eu não cuido de mim, quero cuidar da espiritualidade, quero cuidar da entidade. Cuida de você primeiro. Cuida de você primeiro. Olha pra você primeiro. Eleva o seu espírito, cuida do seu espírito. Olha pra dentro. Pra dentro. É muito fácil olhar pra fora. A gente tá buscando fora. Mas a maioria das respostas estão
Dentro, tá? Eu costumo fazer uma meditação, não vou fazer com vocês aqui agora, por um único motivo. Tem uma moto aqui, não sei se estão ouvindo, mas eu estou, e eu não vou conseguir me concentrar. Mas eu vou explicar como faz, se vocês quiserem fazer. Eu paro, respiro profundamente, 3, 4, 5, 10 vezes, o quanto eu precisar, para acalmar o meu coração, para sentir o ritmo desacelerar. E aí eu vejo o meu corpo. Então eu expando, eu me sinto expandindo até chegar no corpo e sentir o físico. Eu sinto o físico. Então eu sinto o meu limite. Depois que eu sinto o meu limite, eu falo, agora eu vou além. E eu vou sentindo o meu espírito crescer. E ele vai expandindo além do meu corpo, até onde eu conseguir. Normalmente a gente se sente sufocado, tá? Pelo menos a maioria das pessoas que fizeram e me contaram, e eu também no começo sentia muito esse sufoco, porque vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e você vai começando a sentir a energia que você tem como espírito, tá? Isso te ajuda a se entender melhor, a conhecer a sua própria energia, tá? Bom, isso é o que eu acho de espiritualidade. Mas espiritualidade, na verdade, né, é a gente se conectar com algo maior. É a gente buscar essa conexão com algo maior. E a espiritualidade, ela é reconhecida, tá, pela ONU, como algo integrante da saúde, né? Porque quando uma pessoa tem essa espiritualidade, busca esse algo maior, busca essa conexão com esse algo maior, ela tem uma vida mais saudável na maioria das vezes. Então, quando a gente olha a espiritualidade por essa forma, o que a gente vê, né? Pela ONU não, perdão, gente, pela OMS, tá? Pela Organização Mundial de Saúde. Eu até anotei aqui, que fala assim, ó. Segundo a Organização Mundial de Saúde, espiritualidade é parte do bem-estar humano, junto com físico, mental e social, tá? Só que a espiritualidade, ela não depende de religião. Ela depende de você buscar algo maior para com você mesmo, tá? É para você buscar algo maior para com você mesmo. Então, não é com o outro, não é com religião. Dito isso, como que o baralho cigano pode te ajudar a desenvolver a sua espiritualidade? Então, vamos lá. Baralho cigano desenvolve mediunidade? Não, não desenvolve. Ele desenvolve espiritualidade. Aí sim. Por quê? Porque ele te convida a uma autoobservação. Ele te convida a se observar, né? Tanto que essa meditação que eu expliquei para vocês é justamente para isso. Para se observar, para olhar para você. Então, o baralho cigano, ele te ensina a se observar. Quando eu falo para vocês, tira a carta da semana, percebe como está sendo a sua semana, como que está acontecendo para você a sua vida nessa semana. Por quê? Porque ele te ensina a se observar. E aí, com isso, você começa a perceber padrões, repetições, sinais. Então, ele te traz essa conexão. Ele treina a sua escuta interna, porque você aprende a escutar você mesmo. Você aprende a escutar suas inquietações. Você aprende a escutar os seus desconfortos. Você aprende a escutar as suas alegrias. Então, ele te ensina a escutar a si mesmo. Ele promove uma responsabilidade emocional. Por quê? Você começa a agir a partir do que você entende de si. Então, quanto mais eu entendo de mim, mais responsabilidade emocional eu tenho comigo e com o outro. Entende? Quanto mais eu entendo de mim, mais eu tenho responsabilidade emocional comigo e com o outro, tá? Então, é muito incrível quando eu consigo levar o baralho para esse lado, para me olhar, para me enxergar, tá? E porque ele também estimula a consciência simbólica, né? Então, ele começa a fazer com que você veja a vida não como um acaso, mas sim como significados. Então, por exemplo, eu não vejo... Ontem eu tirei uma foto, acho que foi ontem, ou antes de ontem. Quem é meu aluno viu que eu coloquei lá no Instagram de aluno, que é o Sol e a Lua, o Sol e as nuvens juntas. Falei, olha só, a união de duas cartas. Tirei a foto e mandei lá, perguntando para eles o que significava, para eles treinarem. E eu vejo, entende? Eu vejo sinais.
Por quê? Porque o baralho começa a te ensinar a ver sinais. Ah, mas você só vê as cartas? Não, gente, eu vejo sinais. Por exemplo, quando parece libélula pra mim, começa a aparecer muita libélula, pode ter certeza que vai vir mudanças na minha vida, e mudanças positivas, tá? Quando eu vejo beija-flor também, eu sei que tem alguma coisa boa me rondando, né? Quando eu vejo rato por perto demais, tem que ficar atenta, pode ter algum sinal aí de desgaste energético. Então, eu começo a perceber sinais que antes a gente não enxerga. Porque a nossa vida é tão corrida que a gente acaba não olhando o que tem em volta da gente. A gente acaba não olhando a beleza de uma flor, a gente não acaba olhando o céu, a gente não acaba não olhando um pôr do sol. E quando a gente começa a deixar o baralho entrar na nossa vida de forma mais profunda e realmente usa ele como uma ferramenta para desenvolver a nossa espiritualidade, a gente começa a ver sinais que o universo começa a nos mandar. E a gente começa a ficar mais sensível, mais perceptível. E isso ajuda na intuição. Por quê? Porque quando eu fico mais sensível e mais perceptível aos sinais que o universo está me mandando, eu começo a ficar mais sensível à minha intuição. É necessário separar espiritualidade de espiritismo, exatamente. Daiane, igual aquela meditação da carta do cavaleiro. Eu fiz e me senti sentado no cavalo. É isso aí, né? É isso aí. Quem tá dentro do Cartas que Falam, aguarde, porque serão 36, uma para cada carta. Já já chega. Estamos em produção. Autoconhecimento, é isso aí, isso aí. Quando fiz ela sair do corpo, me vi andando, é isso aí, gente. Aqui na minha casa aparece muita abelha. Mas e para você, o que a abelha significa? Porque não é, Edna, tem que ver o que significa pra gente, entende? Porque a abelha, ela pode trazer coisas ótimas, porque você pode falar, ela faz o mel, ela poliniza, ou seja, ela traz vida, né? Porque a abelha, ela leva a vida de um canto para o outro. Então, sem a abelha, a gente não existiria, dizem os estudos aí. Então, é um animal extremamente importante para a natureza, mas ela tem muito barulho também, muito zunido. Para você, ela te traz mais barulho ou ela te traz mais doçura por conta do mel? Então, vai depender o que faz sentido na sua vida. Cada pessoa tem uma percepção diferente, tá? Não é igual para todo mundo. E vi muita libélula em Porto Seguro, onde estava, lembrei muito de você. Eu sou apaixonada por libélula, velho do céu, é um negócio que me encanta e normalmente traz coisas muito boas pra minha vida. Gente, ficou claro? Ficou claro pra vocês? Então, pronto. Então, as abelhas trazem doçura pra sua vida. Olhe pra elas com doçura. Fala pra mim, gente, ficou claro a diferença de tudo? Querem que eu repita alguma coisa? A diferença entre animismo e mediunidade, a diferença entre o que é o misticismo, o que são os rituais, o que o baralho cigano pode te trazer em respeito da sua espiritualidade, que o baralho cigano não vai desenvolver a sua mediunidade. Ficou claro? Enquanto vocês escrevem aqui, eu vou aproveitar, porque assim, ó, todo mundo que entrou no Cartas que Falam, agora na última turma, ganhou o curso de radiestesia. Mas muita gente não sabe nem para que serve, né? Do tipo, ganhou um curso que não sabe nem para que serve. A radiestesia, ela é uma técnica que mede energia, e a radiônica, que também está dentro do curso, tá? A gente chama de radiestesia o curso, mas ele ensina a radiônica. São gráficos, como aquele que tem ali em cima, ó, que transmitem energia e ajudam a equilibrar a energia da pessoa. E por que que eu estou dando esse curso para vocês que entraram nessa turma? Porque o baralho cigano, quando você faz disso a sua profissão, você lida com muitas dores. Então, você vai receber clientes que estão em dor, que estão buscando orientação, buscando direcionamento. Então, você consegue dar o direcionamento com o baralho, mas muitas vezes esse cliente fala assim, e agora, o que que eu faço? Como você pode me ajudar? E você pode oferecer a radiestesia, tá? Porque a radiestesia, você vai medir a energia de desequilíbrio desse cliente e vai conseguir colocar essa energia em equilíbrio, podendo equilibrar a prosperidade, então trazendo uma vida mais próspera, trazendo dinheiro, trazendo mais abundância, trazendo mais movimento para ir atrás do dinheiro. Então, ela vai trabalhar em vários aspectos, trazendo harmonia para o seu lar, então trazendo um lar mais harmônico, mais claro.
mais leve, mais iluminado. Ela vai ajudar você a trabalhar o sono, se essa pessoa tem insônia ou você mesmo tem insônia. Então, ela te ajuda a trabalhar essa parte do se sentir melhor fisicamente, tá? Para quem quer tratar doenças, ela trata doenças, ela ajuda a tratar doenças. Claro que você não pode dispensar o tratamento médico, mas você trabalha em conjunto, porque o médico vai tratar o físico e você vai estar tratando o energético dessa pessoa. Então, a radiestesia, ela é uma terapia energética, tá? E o baralho cigano ajuda a potencializar esses tratamentos. E vocês vão aprender como potencializar os seus tratamentos com o baralho cigano dentro do curso, tá? Então, é um curso bem completo mesmo de radiestesia, que vai te trazer, o baralho te traz a oportunidade de orientar o seu cliente, a radiestesia vai te trazer a oportunidade de tratar esse cliente. Aí aumenta aí muito o seu ganho financeiro, tá? Porque a radiestesia, ela tem um valor agregado muito bom de trabalho, tá? Hoje, por exemplo, um tratamento comigo radiestésico, ele sai no mínimo R$500, tá? E é um tratamento muito procurado, principalmente para quem vem até mim através das cartas. Então, a pessoa vem procurar orientação e acaba muitas vezes fazendo a radiestesia para cuidar de algum ponto específico. Então, vocês vão ter essa oportunidade também. Então, todos que entraram ganharam, era só os 10 primeiros, mas depois eu dei uma mudada, né? Dei para os 10 primeiros uma mesa real comigo e dei a radiestesia para todos que entraram no curso, tá bom? Só que só vai ser liberado em agosto, porque é um curso que está em produção. É aquela técnica com pêndulo, e isso é a técnica com pêndulo. Sou terapeuta, trabalho com a mesa quantiônica e os holográficos também, exatamente. Então, você tem noção do tanto dos benefícios, né, Edna? Há 3 dias que eu vi o beija-flor entrando na minha casa, que delícia, eu amo. Sou aquariana, sou médium e sou aquariana, eita! Eu fiz um curso raso de mesa radiônica, mas caiu no esquecimento. Então, vamos colocar tudo isso aflorado agora. Em agosto, Joelma, você aflora todo esse conhecimento e põe em prática, tá? Põe em prática na sua vida primeiro, porque quando a gente põe em prática na nossa vida e começa a ver a transformação da nossa vida, é mais fácil transformar a vida do outro. Certo? Meninas, meninos, ficaram com alguma dúvida? Contem pra mim. Sou reikiana também. Olha, o reiki junto com a radiestesia é uma delícia. Para quem faz reiki, dá para potencializar muito o tratamento de reiki, de radiestesia com reiki. Hein, gente? Alguma dúvida? Falem para mim. Usa gráfico juntamente com a energia das cartas? Eu uso as cartas com a energia do gráfico, é diferente. Eu não uso o gráfico para leitura de baralho, não. Mas eu uso baralho para potencializar gráfico, sim. Dúvidas? E para quem ficou interessado, esse curso sai provavelmente em agosto. Se eu conseguir terminar antes, eu venho avisar vocês. Não, está tudo muito bem compreendido. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Fez sentido para vocês? Falem para mim, fez sentido para vocês essa live? Vocês gostaram? Reiki pode aprender à distância? Pode sim. Falta coragem, por quê, Edna? Tem que fazer. Que bom, gente. Ficou claro, ficou bom. Gostaram da live? Gostaram do conteúdo? Fez sentido para vocês? Eu sei que a gente mudou um pouquinho hoje, saiu um pouquinho das cartas, mas eu acho um conteúdo extremamente relevante, que muita gente tem dúvida, muita gente me procura perguntando sobre isso. Então eu resolvi fazer um conteúdo um pouco mais denso para vocês hoje, para trazer aí essas dúvidas, deixar esclarecido. Mas não quero deixar vocês com nenhuma dúvida, porque eu trouxe realmente bastante informação. Muito obrigada. E você, provavelmente, é ótima também, só falta ler, né? Pôr baralho na mesa? Que tal? Fez todo sentido, que bom, gente. Muito, muito obrigada, de verdade, pela presença de vocês. Quinta-feira que vem, às 18h, estaremos aqui novamente com mais uma live. Vou ver certinho o tema e trago para vocês, como eu trouxe esse 1 dia, 2 dias antes, para vocês já saberem do que a gente vai falar, tá bom?
Muito obrigada, de coração. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Vou subir para a Rede Vizinha essa live. Se vocês quiserem rever, vai estar lá na Rede Vizinha disponível para vocês, tá bom? Obrigada. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. E nos vemos quinta-feira às 18h18. E os meus alunos, nos vemos nas nossas aulas, nos nossos encontros, tá bom? Qualquer dúvida, é só me chamar. Oi? Ah, gente. Feliz Páscoa, né? O pessoal tá falando aqui, ó. Bom feriado. Tenho muito interesse. Depois me chama, Cléo. Gente, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa pra vocês. Eu sou muito desligada de feriado, já estão sabendo, né? Então, se eu pular algum feriado, se eu não colocar post de feriado, não fiquem chateados comigo, porque eu sou desligada. Edna não tava com muito medo, mas com a Dai tô conseguindo. Eba! Que bom saber disso, Gi! Que delícia! Gente, muito obrigada. Feliz Páscoa para vocês. Se eu deixar de dar algum feriado passar em branco, aí vocês me gritam, falem, porque eu sou péssima em data, tá bom? Fiquem com Deus. Nos vemos aí quinta-feira com certeza. E quem tiver aula essa semana, a gente se encontra nas nossas aulas, tá bom? Beijo! Se cuidem. Tchau!